mais de 13 milhões de desempregados, se já não tinha como atender pelo SUS antes, você imagina o que vai virar agora, doutor? Obrigada, viu? Que bom receber você de novo. Muito obrigado. Doutor, falei certo, né? Porque Exatamente. a gente não tem, o nosso país não tem estrutura, infelizmente. Quer dizer, tem estrutura, mas não tem boa vontade para atender de maneira correta pelo Sistema Único de Saúde, né? Na verdade, a total escassez de serviço pelo SUS fez com que ocorresse o crescimento do plano de saúde. Então, isso foi uma dinâmica que ocorreu desde a década de 80 para cá. Os planos de saúde cresceram porque reduziu a qualidade do SUS. Mas, consequentemente, agora, com esse nível de desemprego altíssimo, fica difícil manter também o pagamento, porque muitas pessoas pagavam só aquela partezinha e dividiam o restante com a empresa, né? Exatamente. Isso é outra dinâmica dos planos de saúde. Maior a taxa de emprego, maior usuários no número do plano de saúde. Então, caiu muito esse número? Caiu. O que aconteceu, teve uma notícia que saiu recentemente, divulgada pela Agência Nacional de Saúde, é que este mês especificamente teve um acréscimo do número dos usuários. Só no mês de julho, sim, né? Mas não é comparado com o índice de perda de vida que os planos de saúde tiveram. Se está havendo uma acessibilidade maior, uma abertura maior das agências, ou melhor, das empresas de plano de saúde, para não só recuperar aqueles que se perderam por conta do desemprego, mas também para manter aqueles que tinham o seguro empresarial. Exatamente. Está acontecendo isso? Isso. Há uns 2 anos, a Agência Nacional de Saúde, que ela vem discutindo um plano que eles estão chamando de um plano popular, um plano mais acessível. Mas a Agência Nacional de Saúde não é do governo que administra as empresas de plano de saúde? Exatamente. Ela é a supervisora dos planos de saúde, a ANS. Então, essa discussão de um plano popular, de um plano menos oneroso, já vinha há muito tempo e agora virou pauta no Congresso. Mas o Congresso tem que aprovar? Não, o Congresso tem um projeto de lei em discussão tratando de um plano de saúde popular. E o que está acontecendo agora é as entidades que defendem os consumidores, os usuários, começaram a colocar algumas restrições a esse projeto, porque, apesar de viabilizar um plano de saúde acessível, ele está querendo restringir alguns direitos ao consumidor. Mais então, ainda? Mais, infelizmente, Keila. Tipo? Por exemplo, hoje, um plano de saúde individual, quem regulamenta o índice de reajuste é a Agência Nacional de Saúde. Então, sempre é um índice bastante compatível com o mercado. Por isso, as operadoras de plano de saúde querem tirar da mão da ANS o reajuste. Então, esse é o primeiro ponto negativo do projeto. Eles querem ajustar do jeito que eles acham que é melhor? Perfeitamente. Sem o controle do governo, é Exatamente. Isso? E um outro ponto que Mas isso é um perigo, né, Leonardo? É um perigo. Você não tem Porque nós temos um índice de inflação que é a base para tudo que é tipo de reajuste. A partir do momento que você tira essa obrigatoriedade, você deixa mesmo meio ao Deus dará, né? Vai ficar a critério único e exclusivo das operadoras. E isso, na verdade, vai acabar sendo um susto. Todo ano o consumidor vai ter um susto. Você nunca sabe qual é a decisão que eles vão tomar. E isso é um grande problema. É uma coisa bem inteligente da parte deles também, exatamente. Né, para não perder, e o segundo ponto, da outra vez que eu estive aqui, eu expliquei um pouquinho sobre o tal do rol da ANS. O que é o rol da ANS? É o número de... É o rol, é uma lista de cobertura de procedimentos obrigatórios que todo plano de saúde tem que ter. E com esse plano popular, eles querem afastar o rol. Vai ser um plano, então, com um rol próprio, com uma lista de atendimento de acordo com o bel prazer dos planos de saúde. Então, por exemplo, só para você que está em casa entender, qual é o objetivo do governo? De que nós tenhamos uma acessibilidade maior aos planos particulares, por conta do imenso déficit de atendimento no sistema público de saúde, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS. Com isso, existe uma lei tramitando no Congresso para autorizar o oferecimento de planos mais acessíveis. Só que daí, qual é a intenção da Agência Nacional? Fiscalizar o trabalho deles para que nós não tenhamos prejuízo. Qual é a intenção das empresas associadas lá, dos donos de plano de saúde? Fazer por conta própria, decidirem eles os aumentos e decidirem eles qual é o seu direito quando você faz um plano como esse mais barato. Exatamente. Ou seja, se eles decidirem que não pode incluir consulta, não pode incluir um determinado tratamento ou um determinado tipo de exame, isso não acontece.
na verdade, né? Tem muitas coisas que você não consegue fazer no plano de saúde. A tendência, então, na verdade, é piorar. É piorar. Né, eles querem ter o domínio de todas as situações do plano de saúde, o reajuste e principalmente o rol de atendimentos. Esse é o maior prejuízo ao consumidor. É não ter o rol de procedimentos da ANS como garantia. Hoje, se eu vou fazer algum tipo de consulta, algum tipo de exame que está no rol, não pode ser negado. Agora, imagine se você não tem esse rol mais como diretriz. Você não tem nem como reclamar, né? Porque pelo menos hoje você tem as leis que você aciona o PROCON, pode até demorar, mas consegue ter alguma coisa. Agora, sem essa fiscalização, você não tem a quem recorrer, porque não está fora da lei, né? Hoje, por exemplo, você falou de lei, o que a gente tem hoje? A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que atua no setor de planos de saúde. Você tem a lei dos planos de saúde e você tem o Estatuto do Idoso, ou seja, você tem um grande número de normas que regulamentam o setor, além da Agência Nacional de Saúde. E aí, de repente, os planos de saúde querem criar uma alternativa. Olha, vamos dar à população um plano de saúde acessível, só que a contrapartida é que vocês precisam nos ajudar. Nós não queremos que o reajuste seja da ANS e nós não queremos cumprir o rol da ANS. Então, daí você não sabe nem a que você tem direito quando você faz um plano de saúde comum, quando você contrata um plano de saúde como esse, Eles querem afastar essas garantias. A fiscalização, né? Isso. E daí, quando você... Isso não vai ser... Como é que fala? Tem como não permitir isso? De qual forma? Vamos lá. O projeto está em votação, então ele está passando... Que é um projeto que proíbe isso. Essa facilidade toda para esse povo, é isso? Não, é um projeto que visa... criar esse plano de saúde acessível com essas restrições. Ou seja, não fica com essa facilidade toda para os planos de saúde. Exatamente. Aí visa dar uma barrada nessa facilidade para eles. Exatamente. O projeto está em discussão na Câmara. Alguns órgãos de defesa do consumidor estão atuando, no caso do IDEC, no caso do Proteste Já, são dois órgãos conhecidos, eles estão atuando. Então, de um lado tem a Associação dos Planos de Saúde, do outro os órgãos de defesa do consumidor que estão discutindo. O que a gente percebeu é que esse projeto tinha uma certa urgência, mas parece que foi colocado, vamos colocar assim, o pé no freio para que ocorra uma discussão mais amadurecida. Então, a princípio, o consumidor ganhou essa primeira batalha. Mas não é garantido. Não é garantido e também não é a curto prazo, né, essas mudanças? Eles queriam a toque de caixa, justamente para suprir essas vagas, vamos colocar assim, esse déficit de plano de saúde, né? Quer dizer, eles queriam que você fala são os donos das empresas, né? Dos planos de saúde, das operadoras de saúde. E daí a intenção é de que consiga fazer esse ajuste aí que nos beneficie até o final do ano? Exatamente, eles querem votar essa permissão de disponibilizar o plano popular até o final do ano, mas a gente tem que garantir que essas normas que eles querem de reajuste, de rol, não vinguem. Ô Leonardo, quanto é o tempo? Varia muito ou existe um tempo determinado pela lei em que nós continuamos utilizando a cobertura do plano empresarial depois da demissão? Depois da demissão existe uma regra que você pode ficar entre 6 meses e 24 meses com o plano, assumindo a parcela que o teu empregador contribuía. Mas essa regra, ela varia do que para quê? Período de carteira de trabalho assinada. Então, por exemplo, a pessoa que tem mais de 10 anos de carteira assinada... Vai ter 24 meses o plano de saúde. Mas na mesma empresa, 10 anos de carteira assinada na mesma empresa. Na mesma empresa, ou seja, utilizando aquele produto disponibilizado pela empresa. Então, quanto maior o tempo de carteira assinada, maior vai ser a permissão dela continuar com o plano de saúde. Isso inclui o quê? A pessoa que é demitida por justa causa, demitida sem justa causa e pedir a conta, não interessa o quê? Não, só a demissão sem justa causa e aposentadoria. Se pedir a conta, já era. Pediu a conta, perde o benefício. Se a pessoa tem 1 ano na empresa, é de quanto? Por exemplo, esse mínimo que você falou de 6 meses, é para quem tem 6 meses. 1 ano até quanto, Leonardo? Olha, Keila, eu vou ficar devendo essa resposta, porque é uma tabela realmente progressiva. Quanto maior o número de tempo, você chega ao limite que são 2 anos. São 24 meses, exatamente. Tá. Exatamente. E daí você tem o benefício de continuar pagando bem menos, né? Porque mesmo que você absorva a parte da tua empresa, ainda não vai dar o valor que você pagaria no plano individual, comparado com o mercado, é bem inferior mesmo. A gente está falando de uma diferença da ordem de 50% a 60% no mínimo. Planos de saúde não é um povo muito aberto à negociação, tipo, você está demitido e manda uma carta ou solicita no PROCON que você mantenha isso, ou que isso seja reduzido para você não perder o plano. Tem isso? Não, na verdade é um processo já feito pelo próprio empregador. Então, quando o empregado é demitido... Não é isso que eu sei, você está falando da empresa, mas eu digo assim, depois que vence essa parte do
Ah, dos 24 meses? Dos 24 meses. Existe uma forma negociar. Eu sei, porque não sei agora, porque antes eu sei que não tinha, por isso eu estou perguntando, na expectativa de que tenha melhorado. Existe uma possibilidade de você negociar e falar, olha, eu estou desempregado, mas não quero perder o plano e tal, e conseguir o que eu vejo... algum benefício? Não, o que nós observamos no mercado é exatamente esse dilema. A pessoa vai chegando nesse prazo de 24 meses e realmente o fantasma de ficar sem o plano de saúde fica mais presente. E fica mesmo, não tem negociação, não tem benefício. Vamos imaginar que as empresas hoje fazem planos com grandes operadoras. O que pode acontecer é tentar uma portabilidade com uma operadora menor que disponibilize planos individuais. Mas, por exemplo, se você está dentro de um plano empresarial por uma grande operadora de saúde, é muito difícil que você permaneça. Você vai ser lançado você vai ter que optar em permanecer no sistema privado, mas embaixo de uma operadora menor que aceite o plano individual. E o plano individual é sempre mais caro, muito mais caro, né, Leonardo? Até porque agora não tem mais muitas opções de plano familiar, né? Isso, exatamente. Esse plano sumiu do mercado. Por que sumiu do mercado, Keila? Porque é o plano que oferece maior garantia ao usuário. Ah, é só por isso? Porque esse plano familiar era muito melhor, né? Mesmo que fosse pequeno, existia As maiores garantias estão no plano individual familiar, que você contratava sozinho, você contratava e podia incluir os seus familiares. Esse plano é o que mais oferecia garantia. Oh, meu Deus, é difícil demais. Não, gente, olha, se você tem alguma dúvida, perdeu uma parte da nossa conversa, o Dr. Leonardo ele tem um site, entra lá para você marcar um horário com ele, é lsn.adv.br, lsn.adv.br. Marque um horário com ele. Às vezes você não sabe nem os benefícios que você tem ou que você pode usufruir quando você perde o seu emprego. E muitas vezes, pela falta de informação, você também perde a oportunidade de continuar coberto pelo plano de saúde. Mas é sempre bom que você tenha um advogado para te orientar. Você tem uma família maior, você tem pessoas que dependiam de você na empresa. Como é que você faz? Quais são as melhores opções? O Dr. Leonardo é especialista nesse assunto e pode te ajudar. Doutor, obrigada, querido. Sempre uma alegria te receber. Muito obrigado.